Hein? Já está indo no ar aí? Muito bem, nós estamos aqui em mais um podcast e quero agradecer a tua companhia aí com a gente. Eu quero que você se inscreva aí no canal, quero que você compartilhe com outras pessoas para girar, né, a nossa conversa aqui, que tem sido muito boa toda semana, às terças-feiras, a partir das 16 horas. Então, passa para outras pessoas aí, se inscreva, dá seu like aí, porque é importante para nós. Hoje nós estamos com a presença aqui do pastor Barreto, pastor Peterson, que vão estar comentando com a gente sobre os assuntos. E hoje nós temos uma convidada especial, Barreto. Você que vai apresentar aí a nossa Priscila. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai nos assistir, mas queria desde já agradecer a sua audiência aí por estar com a gente mais uma semana. E o podcast está aí para trazer luz aí a vários aspectos aí, vários assuntos que eu tenho certeza que é de grande relevância para a gente. E hoje a nossa convidada, nada mais, nada menos do que a Priscila. A Priscila é uma pessoa muito querida nossa e eu tenho certeza que veio para acrescentar para a gente aí. Muito bem, temos pastor Peterson, como eu falei, e hoje nós vamos falar sobre que Brasil que a gente pode esperar com este novo governo. Pastor Peterson, dê aí a sua palavra inicial para os nossos espectadores. Olá, boa tarde a todos, né? Ou boa noite, ou bom dia. O Barreto falou muito bem. E é muito bom estar com vocês mais uma vez. É uma alegria a gente poder estar junto. Você já fez a pergunta para mim? Você já pode... Não, vamos esperar a Priscila dar uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, cumprimentar as pessoas. Priscila, seja bem-vinda. Priscila representa você aqui no nosso podcast. Obrigada, pastor, pelo convite. Boa tarde a todos. Muito bom ter você com a gente aqui, tá? Obrigada, pastor. Daqui a pouco você vai dar a sua contribuição. Então, nós estamos num dilema, não é? Esse novo governo com tantas interrogações, o povo se manifestando em todo o país e fora do país, até na Copa do Mundo, o povo está se manifestando lá. Nunca na história do Brasil isto aconteceu. Não estou entrando no mérito, você aí que pode estar assistindo, mas o fato que essa insatisfação, essa mobilização de caminhoneiros, de pessoas de bem, de família, de aposentados, de crianças na frente dos quartéis, dia e noite, faça chuva, faça sol, o povo não está satisfeito não, hein? Apesar da grande mídia estar querendo ignorar, eu creio que não vai ter jeito de ignorar não. E agora a gente já está vendo aí manifestações, inclusive de militares, oficiais se manifestando, e o Exército, não é? Logo após as eleições, deu aquela nota. E mais do que isso, o PL entrou, né, também com uma notificação, e é muita coisa que a gente tem para conversar aí. Pastor Barreto, novamente aí, que Brasil é esse que a gente pode esperar, Barreto? Então, gente, eu acho assim, pastor, que a gente já está começando mal, né? A começar pelo governo de transição, a equipe de transição, parece que eles estão querendo acabar com o desemprego no país, loteando na equipe de transição, né? É verdade. São muitas pessoas envolvidas, assim, é um número recorde. 400 pessoas, né, para fazer uma transição. Uma equipe de transição de governo, então, assim, é assustador a gente ver também o valor que eles estão querendo, o valor estimado no pacote da PEC, né, do estouro do teto. Então, a gente vê que o cenário não é muito bom. Acredito que a gente vai ter uma recessão em 2023 gravíssima, que envolve essa questão do teto de gastos, né, o estouro do teto de gastos. Nós vamos falar especificamente do teto de gastos. Sim. Então, assim, eu não espero, eu não estou otimista com o que está por vir, não. É isso aí. Pastor Peterson, qual a expectativa desse novo governo aí? A expectativa é um
povo insatisfeito, pelo menos mais de 50% da população, diferente do que eu vi nas urnas, mas um povo que já vai começar o ano de 2023 um pouco desanimado, as famílias de bem, os trabalhadores de bem, empresários, já começam aí inseguros, né? Além da insatisfação, muita insegurança. Se investe, se não investe, enfim, já vai começar dessa forma, né? Esse é o meu ponto de vista para agora. Priscila, o que você acha? Vai melhorar para o povo em geral esse novo governo? Ou o que você espera aí se o presidente de fato tomar posse? Qual a expectativa que você tem? Pastor, não espero coisa boa, como eu já falei com o senhor. O que esperar de um governo que apoia só coisas erradas? Só trevas, né? É verdade. Aborto, ideologia de gênero, censura nas redes sociais. Então, eu não espero coisa boa dele, não. Não, né? Não espero, só coisa ruim mesmo. E se vier uma recessão aí, vai piorar para todo mundo, né? E, de fato... Gente, veja bem, eu sei que as pessoas podem achar que a gente é contra por ser contra. Não é contra por ser contra, não. Eu acredito que muitos não pararam para pensar antes de votar. Porque o cenário já estava delineado. A gente já sabia que não ia vir coisa boa por aí. E a gente vai falar de cada parte aqui, como o Barreto tocou no fundo dos gastos, né? No furo do fundo dos gastos, o furo do orçamento. O orçamento, ele, na verdade, precisa ser obedecido até na tua casa. Se você não obedecer o orçamento, você vai estourar as suas finanças. Agora, sabe, a minha percepção, e mesmo ouvindo jornalistas e tudo mais, parece que as pessoas não estão atentas a um fato. Porque o estouro do teto de gastos, na verdade, se você pensar direitinho, isso já é uma estratégia montada. Quem conhece o Fórum de São Paulo, o que eles têm delineado, para mim, este governo que está se estabelecendo, quer estourar o fundo de gastos, não é para o teto de gastos, não é para ajudar pobre ou qualquer coisa, não. Isso sabe para que é? Lembra do mensalão? Lembra do mensalão, que era aquela propina que se dava para os deputados votarem? Isto, para mim, este novo governo, se estabelecer, ele já está querendo sair dessas amarras que a Câmara dos Deputados faz com o governo federal. Quer dizer, a Câmara que tem que votar para o governo poder gastar. Ele já quer um teto de gasto para não ficar amarrado aos deputados, porque grande parte dos deputados eleitos não concordam com este governo. E se ele conseguir ter dinheiro para comprar consciências sem ter que depender da aprovação dos deputados, vai ser uma tragédia para o Brasil. O PT, ele visa... É isso que eu vejo. O PT, pastor, ele visa um projeto de poder, né? Exato. Então, assim, não é só para... Eles vêm com esse discurso, com essa cartilha do social, mas, na verdade, é para continuar sustentando parcerias com ditadores, né? Como a gente viu no passado. E, assim, nada justifica, por mais que se houvesse uma aversão... A figura do Bolsonaro não justifica você colocar um partido que tem como projeto de poder destruir o país. Sim. O PT já está falando em desmantelar a forma a dinâmica da Petrobras. Ou seja, eles querem fazer da Petrobras de novo uma empresa que estava dando lucros extraordinários, jamais alcançados,
para fazer com que a Petrobras seja loteada de novo para o próprio benefício do partido. Então, assim, é uma coisa bizarra do que o que a gente vai ver daqui em diante. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é que nós quem faremos esse enfrentamento direto, obviamente, por vias democráticas, de colocar um basta nesse governo. E eu acho que o primeiro turno das eleições fez muito bem esse papel, colocando muitos candidatos de oposição lá no parlamento e no Senado. Tanto no Senado quanto na Câmara, né, dos Deputados, não é? Mas é isso mesmo. Imagina se o Haddad ficar à frente da economia do Brasil. Pastor Peterson, Haddad fez o pior governo de São Paulo, né? Então, conseguiu nem se reeleger como prefeito e agora está aí cotado para ser o ministro, né, da Fazenda, o homem que vai gerir a economia do Brasil. A gente fica com vergonha, né? Eu fico pensando o pessoal lá fora, né, vendo a gente nessa situação. Mas a matemática é simples. Quem que vai pagar essa conta? Ou vai deixar essa conta para quem? Eu me lembro de uma proposta do presidente, né, em um dos debates, perguntando a ele como que ele ia garantir a questão do auxílio. Ele falou, só de não ter corrupção já vai ajudar muito. E nesse governo... No governo Bolsonaro, né? Bolsonaro. E esse governo agora, espero que não tome posse, mas se vier, eu não tenho confiança que não haverá corrupção. Então é muito difícil. Alguém vai ter que pagar essa conta. Se não for o povo, o país vai entrar num caos. É isso aí. Priscila, o que você vê, não é, com essa questão do governo ter dito que vai dar picanha para o povo, que vai aumentar o salário, agora não sabe onde tirar dinheiro para aumentar o salário, para manter o auxílio, né, de R$600. Você acha que esse governo vai ter condição de honrar esses compromissos? Claro que não, enganando o povo, né, pastor? E, coitado, e tem povo que acredita ainda que se ele não trabalhar, ele não vai conseguir comer picanha, nem tomar cervejinha, não. Tem que trabalhar, gente. É uma exploração. Tem que trabalhar, senão não vai comer, não. É uma exploração das pessoas, né? É, enganar o povo. E tem gente que, infelizmente, que vai pela barriga, né? E acaba caindo. Infelizmente, o que a gente vê é isso mesmo, né? A pessoa parece que pensa com o estômago, né? Vota com o estômago. Esquece das outras, né? Dos outros valores. Mas nem com o estômago, porque veja bem. Eu tô com 40 anos. E a primeira vez que eu vi um governo de direita foi a questão do governo do Bolsonaro. Eu nunca tive picanha à vontade lá em casa. Nem salário alto, enfim. Uma luta, sempre vendo o país endividado, o povo gemendo, não é? Ganhando esmola do governo, lutando com o Bolsa Família, que é uma esmola. Enfim, eu nunca vi, eu lá em casa, pelo menos, eu nunca comi picanha nesses governos passados, não. Lá em casa... É um engana bobo, né? Na verdade, as pessoas mais simples, aquilo que se dizia no passado, né, acabaram caindo no conto do vigário, né? Mas, bem, essa é uma questão, não é? Do teto de gastos, que toda economia, como eu falei, seja a tua na tua casa, a doméstica, seja a economia da tua empresa, seja a economia do país. Mas, volto a dizer, para mim é uma maneira de sair das amarras da Câmara e do Congresso e ter liberdade de gastar à vontade. E isto é um problema sério, porque esse governo que está entrando aí, se isso de fato acontecer, eu não espero também coisas boas, não. Agora, vamos voltar à questão das manifestações, não é? A gente está vendo o povo insatisfeito pelos 4 cantos do Brasil e até do exterior. Ou alguma coisa vai acontecer porque o presidente está muito quieto, né? E ele, durante todo o mandato, falou à vontade
em alguns momentos falou até demais e agora está quieto demais. Para mim, Barreto, duas coisas. Ou tem algo para acontecer que a gente não sabe, ou será uma decepção muito grande. O que você acha? É verdade ou não? Sendo bem neutro aqui, nem pessimista nem otimista. Eu passo de verdade, eu não sei o que esperar disso aí não, sabe? Porque de fato, a gente via uma dinâmica jamais vista. Sim. De todos os presidentes. O Bolsonaro, ele conversava muito com o seu público, né? Com lives todas as quintas-feiras. Ele tinha uma abertura muito grande com o seu povo, né? Sim. Com aquelas pessoas que eram adeptos ao seu governo. E o que a gente viu depois das eleições, de fato, foi essa quietude aí, né? Da parte dele. Então, eu não sei, confesso para o senhor que eu não sei o que se dará a partir daí. Se é algo estratégico, se é uma cartada na manga, ou se de fato, como o senhor disse, é uma... Estratégia. Não sei. O que você acha, pastor Petros? Porque para mim, não é do perfil do presidente esse silêncio. E a gente já viu tanto autoritarismo, não é? Cerceamento de liberdade. E olha, para quem estuda história, e se a gente voltar lá na década de 60, em 64, se um governo conseguir ganhar um dos poderes, é um perigo. E a gente sabe que o Poder Judiciário está militando para esse governo que está aí. Isso beira um caos para o país. Toda ditadura começa assim, ganhando o judiciário, não é? Que o judiciário vai sentenciar, vai calar e etc. Parece que a gente está nessa toada aí. E essa quietude do presidente, pastor Petros, como é que você vê isso? Então, esses dias nas redes sociais, um rapaz falou que afastou da igreja que eu lidero por causa do meu apoio insano ao presidente. Não é que eu sou um idólatra do presidente, não, sabe? Mas pelo que a gente caminhou com ele, eu acredito que só não aconteceu nada ainda porque não teve jeito mesmo. Porque eu acredito que ele está tentando de alguma forma, legal ainda, não sei se botar o exército na rua, ou, enfim, mas eu acho que se dependesse dele, ele já tinha tomado alguma iniciativa. Eu acho que ainda não teve uma brecha. Eu acredito que ele é muito estrategista, ele tem calculado bem os passos, porque eu não creio assim que a gente vai ter uma decepção, que ele abandonou o povo. Eu não vejo dessa forma. A gente caminhou de perto com ele, recebeu ele aqui. Então eu acredito que se não fez, é porque não teve jeito ainda. Mas ele vai fazer de tudo, sabia? Essa é a tua avaliação. É por aí, não é, Priscila? O que você acha? Vai acontecer alguma coisa ou você não acredita mais? Como é que você pensa? Eu acredito, sim. Eu tenho fé, né? Acredito que o Bolsonaro, sim, tem uma carta na manga, pastor. É, né? Acredito. E não só ele tem uma equipe séria, né? De pessoas idôneas. Eu acredito, eu tenho fé que o PT não vai entrar. Foi o que eu falei pro Barreto no início, né? Ou é uma estratégia ou vai ser uma decepção, né? Porque eu acho que é uma estratégia. Se não acontecer nada, eu acredito que esse povo que está aí por todo o Brasil, caminhoneiros... Agora, isso vai depender também se os movimentos não perderem força, né? Se os movimentos não perderem força. E a prova disso é que o Lula pediu a antecipação da diplomação dele para o dia 12 agora de dezembro. Pediu a antecipação da diplomação dele. Quer dizer... Mas é inconstitucional,
com certeza. Mas é inconstitucional, pastor. Mas ele tem que passar. A diplomação dele tem que ser dia 1º. Mas os poderosos estão fazendo o quê? Não estão atravessando a Constituição, passando por cima? Agora, posso levantar uma crítica aqui? Sim, claro. Levantar uma crítica aqui, o seguinte. Como o senhor falou, tudo vai depender do não enfraquecimento. Das manifestações. Eu estava vendo algo hoje, por exemplo, eu acho que enfraquece muito, e cabe uma crítica até do posicionamento da direita em relação a isso. Você vê o povo na rua, pegando sol, pegando chuva, e o filho do presidente no Catar, pô, curtindo com a família, entendeu? Isso, de certa maneira, você vê, o presidente, querendo ou não, ele tá lá, quietinho na dele, não tá aparecendo. Agora, isso, até mesmo midiaticamente, isso, para mim, é um balde de água fria para quem tá vestindo a camisa e está militante nessa causa. Apesar de que o senhor, inclusive, já levantou aqui, que não é só sobre Bolsonaro, é sobre uma causa. Ou seja, não é centralizada propriamente na figura do presidente somente, mas no projeto de poder que está por trás. Mas eu acho que cabe sim uma crítica aí em cima disso, entendeu? No meu ponto de vista, tá? Toda pessoa que ocupa um cargo público, ela está sob vigilância, não é? Porque foi delegado a ela um cargo, uma função de representar o povo. Eu faço duas ponderações aí. Entendo essa colocação que você faz de que ele devia ser parceiro nessa hora, né? Tudo bem, talvez é por aí. Porém, eu vejo duas outras razões para ele estar lá. Primeiro, fica demonstrado que o povo, e nem há por parte do governo, ninguém mobilizando o povo. O povo não está defendendo a causa Bolsonaro. O povo está se manifestando contra as arbitrariedades dos poderosos, o povo está se manifestando contra as chamadas urnas, que a gente tem sempre uma interrogação. O povo está se manifestando contra esse governo corrupto que está aí para assumir o poder, e não deixa de ser o grande líder desse povo, o presidente Bolsonaro. Então, eu vejo que a ida do Eduardo lá demonstra isso. Não há ninguém do governo mobilizando o povo. E, por outro lado, o que eu vejo é o seguinte: se ele está pagando com dinheiro do bolso dele, e se é um recesso que ele tem direito, eu, particularmente, para mim, não afeta absolutamente em nada. Até porque, para mim, o Eduardo é um membro da família e ele, para mim, é um deputado como qualquer outro, na minha maneira de ver. Mas eu sei que merece críticas, não é? Não sei, como é que você vê isso, pastor Pérez? Não, fala o que você pensa. Eu, para te falar, não parei nem para pensar nisso. Eu tô muito preocupado com a causa, sabe? É isso aí. Então, tem hora que eu até esqueço de Bolsonaro, para te falar a verdade. Pegou isso, não tem que se apegar, não é? Então, tem que se apegar em alguma coisa. É igual, você quer ver? Você viu o Gilberto Gil, que foi vítima lá e tal de umas palavras indevidas e tal? A mídia toda entrou de pau em cima. Mas e quando a filha do presidente foi chamada de prostituta? O que a mídia falou? A mídia foi em defesa da filha do presidente, de outras pessoas que tiveram seus direitos cassados, cesseados, etc. Então a gente vê que é um viés mesmo de esquerda que está dominando, e por esta razão é que a gente vê agora levantando essa questão do filho do presidente estar na Copa do Mundo. E o presidente da Câmara dos Deputados que está na Copa do Mundo? Qual a diferença? Ele é apoiador do presidente Bolsonaro, e é o presidente da Câmara, ele está lá também na Copa do Mundo. Como é que você vê isso, Priscila? Não vê? Não, pastor, não acho que tem que ficar
julgando o cara só porque o pai dele é presidente e o cara não pode ir na Copa. Nada a ver, não vejo nada demais, não. Eu não vejo nada demais. É isso aí. Então, nós estamos falando sobre o que a gente pode esperar desse Brasil diante de todas essas celeumas, de tanto esses problemas. E eu queria agora que a gente abordasse, além das manifestações de rua que a gente está tendo, mas agora começa também a haver alguns posicionamentos de oficiais do Exército. E olha que o número de oficiais que estão assinando o manifesto de oficiais do Exército encaminhado aos generais está crescendo assustadoramente. Eles estão, de certa maneira, se opondo a se submeter a este governo, que para eles não tem credibilidade. O presidente da República, não é? Pela função que ocupa, ele é o líder supremo, o líder maior das Forças Armadas. E agora está havendo uma manifestação. Como eu disse aqui, os oficiais já estão fazendo um abaixo-assinado, e olha que tem generais até ameaçando oficiais, em generais, lamentavelmente, de postura esquerdista. Parece que não conhecem a história. Quantos militares morreram na Itália, foram enviados para lá, pracinhas que foram enviados para defender a democracia, hein? E no Brasil, na década de 60, a democracia estava em perigo. E, mais uma vez, o Exército se levantou em defesa do povo. E agora, o povo está na frente dos quartéis esperando uma reação do Exército, porque, para mim, é o órgão que hoje o povo confia. O povo não está confiando muito nos políticos, não está confiando nos seus ministros da alta corte, mas o povo ainda está confiando no Exército, está esperando que o Exército se manifeste de alguma maneira. E quando eu vi esse abaixo-assinado dos oficiais, eu comecei a ver que há alguma movimentação. Pastor Peterson, o que você acha a respeito de tudo isso, essas manifestações não só do povo? O PL se manifestou, a gente não sabe, logo a alta corte deu lá uma paulada, não é, com uma multa violenta para tentar calar a boca, mas também oficiais do Exército se manifestando, além do PL, né, o partido do governo, e já os generais tinham se manifestado quanto à fidelidade das urnas. O que você imagina que isso pode chegar? Eu acho o seguinte, que tem muitas informações que não chegam até nós, né? Então, assim, o que levaria oficiais, né, de carreira se manifestar dessa forma, o que levaria o PL, o que levaria alguns deputados. Eu vi uma deputada, Bia Kicis, ela se manifestando, dizendo que não importaria nem de correr o risco de perder o mandato dela tendo novas eleições. Sim. Então, assim, esse tipo de gente de bem, eles têm algumas informações que eu não tenho. Então, eles não colocariam tudo a perder assim, de formação de canto de orelha, por exemplo. Você vê os oficiais, eu nunca vi o Exército tendo tanto crédito igual nesse governo agora. E esse governo do Lula trata o Exército como uma instituição qualquer, abaixo da média até. Eu, se fosse um oficial, eu não ia querer me submeter a um governo que não me dá valor. E já diz que vai colocar um civil à frente das Forças Armadas. Entendeu? Né? Então não tem lógica. Agora o problema é que tem muita gente agora servindo por dinheiro, né? Por regalias. Se eu não perder a minha regalia, nem os meus filhos, e eles continuarem ainda com direito a colégios militares, para que eu vou querer problema? Então, mas eu acredito que esses oficiais ainda têm o senso de
patriotismo e gosto da atitude dele, sabe? Alguma Espero coisa que dê pode alguma acontecer. coisa. Espero que dê. E aí, Barreto, o que você acha, Barreto, a esse respeito? Eu acho que, partindo dos oficiais das Forças Armadas, tem o seu peso, né? A gente não está falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um órgão de Estado e que tem o seu valor na sociedade e também politicamente. Sim. Então, esse tipo de abaixo-assinado, ele traz, de certa maneira, uma repercussão. Mas, pastor, pensando nisso, eu acho que, se parar para pensar, o posicionamento anti-PT tinha que ter começado lá atrás, antes de sequer ter deixado o Lula vir a ser sequer candidato. Então, assim, a gente vê que o Brasil, ele é um país que não se leva a sério. Como eles dizem, né? República de bananas mesmo, porque como que você pega um ex-presidiário que ele é condenado, ele não foi absolvido, um condenado, e aí por causa de uma decisão de uma Suprema Corte, ele se torna novamente elegível para um cargo de presidente da República. Isso é assim, é inadmissível, né? Então assim, eu vejo a legitimidade de tudo que a gente está vendo, mas eu vejo que foi tarde. Entendeu? Agora ele ganhou. E aí? Então, assim, vamos supor... Aceitou o jogo das urnas. Aceitou o jogo, cara. Então, assim, isso tinha que ter sido lá atrás, antes deles sequer pensar em ser pré-candidato, sabe? Tinha que ter tido uma forte oposição quanto a isso, para ele nem sequer entrar a ser candidato a presidente. Então, assim, fica aí também mais uma crítica do que a gente está vendo hoje, sabe? Então, assim, a gente chegou às últimas consequências. Agora, para reverter o jogo, confesso para vocês que não vai ser fácil, não. Concorda comigo? Vai ser fácil reverter o jogo que está posto aí? Então, assim, eu vejo que isso poderia ter sido feito antes, uma oposição muito forte no que diz respeito à pré-candidatura do Lula, que a gente vê que vai ser um fiasco, né? Desculpe me dizer, mas vai ser um fiasco porque a gente conhece já a dinâmica do PT, do partido. É uma dinâmica que visa roubar, quebrar o país, deixar ele em frangalhos para depois eles virem com uma falsa ideia de salvação, né? De redenção para um país. Mas eu acho, Barreto, que isso foi sendo assim pavimentado desde quando a Dilma foi cassada. Porque você lembra que quando a Dilma foi cassada, a Constituição diz que uma vez cassado, o Collor de Mello perdeu os direitos dele de ser candidato durante 8 anos. A Dilma não perdeu, eles separaram, não é? A perda do mandato e o direito de ser candidata, tanto é que ela foi candidata a senadora por Minas Gerais. Minas Gerais é que não a elegeu. Então, para mim, ali, a Suprema Corte já começou a pavimentar o caminho de volta da esquerda. Aí depois, com aqueles ministros que foram, na sua maioria, indicados por Dilma e Lula para a Suprema Corte, o que eles fizeram? Não permitiram que as urnas tivessem o comprovante. Eu não sei qual foi a conversa do Barroso com os deputados, mas deputados que eram a favor do comprovante na hora do voto, votaram contra. Então, olha a pavimentação que veio sendo feita. Aí a Suprema Corte agora começa a agir politicamente. Quem é que ouvia falar em juízes do Supremo? Você não sabia nem quem era. Eles tratavam da Constituição. Aí começaram a ser militantes, vem aquela canetada para soltar o Lula. Toda pessoa... Não tinha a lei da ficha limpa? Cadê a lei da ficha limpa? Para ele não serviu. A ficha toda suja, candidato. Aí vem a desconfiança das urnas.
Vem a grande desconfiança que paira até hoje com tantos questionamentos levantados. O cara é eleito. Eu admito que não se esperava que ele fosse eleito. Quais as manifestações que havia em favor da candidatura dele? Quais as manifestações que a gente viu depois da eleição dele? Imagina, o Brasil é campeão e depois você não vê manifestação nenhuma. Até deputado eleito, senador eleito, faz carreata da vitória, festas pela vitória. Onde foram feitas as carreatas? O time do Flamengo foi campeão lá, aguardou-se o momento certo, mas o Rio de Janeiro ficou repleto de pessoas para comemorar o título. Não dá uma sinalização de que algo muito errado foi cometido? Por isso que a gente falou do silêncio do presidente. Eu concordo com a Priscila, eu concordo com vocês, que para mim algo vai acontecer que a gente não sabe o que, ou então será uma grande decepção se eles aceitarem tudo muito bem, tudo pacífico. Tudo bem, a gente vai ter que tocar o barco, mas vai ser uma grande decepção. Deixa eu comentar. Vai. Em relação a essa questão de não ter deixado ele vir a candidato, eu posso estar errado, mas eu acredito que você desmontar um sistema como foi construído deles há tanto tempo, eu acredito que na época que ele se tornou elegível de novo, não era tão fácil a gente desarticular. O povo não tinha informação. Você tinha uma série de ministros nomeados por ele mesmo. Então, assim, você desarticular o PT, esse tipo de governo, do dia para a noite, não é tão simples assim. Eu vejo que o povo se tornou mais patriota, eu falo por mim, quando eu deixei de assistir só Globo e outras mídias de esquerda. E eu vi um povo desenvolvendo esse sentimento de patriotismo da pandemia para cá. Fora isso, eu não via. Então, tudo bem, quem tem informação ia ser a favor de, não, ele tem a ficha suja. Mas facilmente a população ia ser enganada, viu? Porque não tinha informação. O governo Bolsonaro ainda estava fraco. Bom, é o meu ponto de vista, né? Praticamente a direita está surgindo agora. Está surgindo agora, Nesse então governo, assim, não tinha força. É um sistema muito bem articulado. A gente vê com tudo que a gente está fazendo, com a população na rua, já está complicado. Imagine quando surgiu essa questão dele lá atrás. Não é fácil, não. Né? O que você acha, Priscila? Essa soltura do Lula, toda essa militância aí de órgãos de imprensa, de ministro do Supremo, como é que você está vendo isso? Pastor, eu acho que é o que o Barreto falou. Como que a gente vai colocar é até vergonha para o Brasil eleger um presidiário, né? Um presidiário, um corrupto. Eu concordo com o que o Barreto falou. É isso aí. A gente vai fazer uma rodada final aqui e eu queria que vocês falassem nessa parte final, sobre o cala-boca do Barroso lá, não é? Você perdeu, não é? Como é que foi o termo lá? Perdeu, mané. Perdeu, mané. Eu me senti como mané, né? Como é que vocês se sentiram aí? Como é que você, ainda que um ministro tenta justificar dizendo que perdeu a linha por causa da pressão sofrida, a pessoa que estava perguntando o ministro naquele momento, lá em Nova York, foi muito educada, inclusive. Por favor, ministro e tal. E o ministro chama de mané e diz, você perdeu. Quando a gente diz assim, você perdeu, significa o quê? Eu ganhei, né? Ele disse ali que eles têm um lado. E isso é deprimente, não é? Como é que você vê, Barreto? Não, pastor, totalmente arbitrário e desrespeitoso, partindo de um ministro da Justiça que
tem como prerrogativa ser isento no que diz respeito à posição política. Deveria, né? O Ministério, né, da Justiça, ele é totalmente isento e totalmente neutro. Pelo menos deveria ter sido. E aí eu faço outra crítica também à nossa República. Como que você nomeia para um cargo de justiça presidentes da República colocando gente ali? Sendo que deveria ser um cargo de carreira, pessoas técnicas. Por isso que a gente vê hoje que o Supremo Tribunal Federal ele tem lado de fato. Isso não resta dúvidas. Né? Se foi indicado por alguém, né? Se foi indicado, você vai condenar o cara que te colocou lá. Né? Então, assim, não faz sentido nenhum. Mas, obviamente, e a gente vê também que eles estão acima da lei, né? Porque falar para uma pessoa que questiona o ministro da Justiça, ele responde, perdeu o mané, a partir do momento que falam dele, ele vai censura, ele vai multa, ele, entendeu? Tira o canal do ar. É isso, né? aí. Qualquer crítica que se tece à instituição ou ao ministro em particular, a gente vê que há uma oposição muito forte e contundente da parte deles. Então, é absurdo o que a gente está vendo aí. Pastor Pertz, como é que você vê essa situação? Aí eu me senti assim, desrespeitado, sabe? E o interessante é que eu vi nos debates, tanto da Globo quanto os outros, que um dos maiores questionamentos em relação ao presidente era no discurso dele. E ninguém nunca aceitou que o presidente fez um discurso mais quente, mais enérgico, etc. e tal. E agora o dele, ninguém fala nada, entendeu? Ele não aguentou a pressão, só isso. Né? Eu me senti desrespeitado. Meus filhos, minha esposa. Poxa, é um desrespeito. Olha o cargo que esse homem ocupa. Você, com a tua família, todos nós aqui que fomos para as praças, ser chamado de... Não é só mané, mas dizer que é baderneiro, que é gente que não tem o que fazer, malandros. É isso que a gente ouviu vários repórteres aí, não é? Comentaristas de esquerda. E eu fiquei assim, esse sentimento, estou ainda, né? Fora que isso virou um eco. Né? Outros repetiram isso e parece que está virando uma rotina. Você sentiu como mané também, Priscila? Perdeu, triste. mané? É triste, né? Eu fico triste de ver tudo isso. E a culpa, às vezes, é a maior parte de nós mesmos, assim, nós, não, né? Do Brasil, que colocou, elegeu esse cara aí que vai entrar aí. Eu espero, eu tenho fé que ele não vai entrar. Né? Isso aí. Priscila, dá sua palavra final e dá um alô pessoal aí pra gente encerrar. Eu quero agradecer o convite que o senhor fez. E é isso. Obrigada, pastor. Estamos iniciando a Priscila cada um aí. Que está nos assistindo. Muito bom você participar. Pastor Pertz, faz aí a sua despedida aí. Muito bom estar com vocês num tema tão contextual. A palavra que eu tenho de despedida é que fica firme. Você que está na manifestação, não desiste não, tá joia? Vai até o fim, acredito que tem coisa nova aí, tá joia? Vá com otimismo, com expectativa. Se você não foi na rua ainda, vá às ruas. Que se de tudo, se não desse nada, você fez e cumpriu o seu papel. Tá? É isso aí. Barreto. É isso aí, gente. Mais uma terça-feira. Quero agradecer a audiência de vocês, para você que nos assistiu e para você que vai nos assistir ainda. Toda terça-feira estamos aqui para tocar nessa ferida aí, né? Nesse calo aí que a gente está vivendo, que eu espero que produza algo muito positivo para o nosso Brasil. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado a presença de vocês. E você que nos assiste, nem parece que a gente está em época de Copa do Mundo, né? Mas não esqueci da Copa do Mundo, não. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos aguardar, né? Porque nesse último jogo da seleção aí, sem o Neymar, que essa esquerda aí detonou, o menino Ney, que é o craque, não é, da seleção brasileira hoje, foi uma bagunça o jogo da seleção, uma desorganização.
Parece até um prenúncio do que vai ser esse país, não é? Se esse novo governo aí de fato assumir, eu não tenho também muitas esperanças, não. Pelo cenário que está montado aí, que a gente está vendo com essa equipe de transição, com todo respeito, é muita gente desqualificada que está fazendo parte dessa transição aí, e gente que, olha, o número de processos que eles têm nas costas, gente, é vexatório. Mas, como crentes, como pessoas tementes a Deus, a gente sabe que Deus está no controle, Deus está no comando e nada acontece sem que Ele permita. Forte abraço, Deus te abençoe. Obrigado aí da presença de vocês.